Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para orar por você, para te dar uma palavra abençoada, uma mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração, que eu tenho certeza que vai tocar o íntimo da sua alma e vai fazer com que você ouça a voz do Espírito Santo de uma maneira que você nunca ouviu antes. Amém? Irmãos, graças a Deus, nós temos crescido nessa corrente de fé e eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que tiveram suas vidas transformadas graças a esses momentos de oração. E isso acontece, irmãos, porque o Espírito Santo está se movendo em nós. O Espírito Santo é aquele que toca o nosso coração e nos convence a mudar de vida, a sermos mais parecidos com Jesus. Então eu vou falar um pouco hoje sobre ele e eu tenho certeza que a sua vida será diferente a partir de agora. Amém? Irmãos, eu quero conhecer vocês mais um pouco, então eu peço que você escreva aqui embaixo nos comentários o seu nome e a cidade de onde você mora, porque depois nós vamos levantar um clamor e eu quero orar pela sua vida, tá bom? E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você não vai pagar nada por isso, é só você clicar no botãozinho embaixo do vídeo e inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? E é claro que se você for tocado por esta palavra hoje, eu peço que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar mensagens boas da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar hoje lendo com vocês o capítulo 3 da Carta aos Hebreus, que fala sobre a importância de prestarmos atenção naquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. E está escrito assim: Hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração. Olha isso, irmãos. A pessoa que tem o coração endurecido é aquela que deixou de viver a sua vida de acordo com os ensinamentos e os mandamentos do Senhor e começaram a viver do seu próprio jeito. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas assim dentro das igrejas. São pessoas que fazem o que bem entendem, aquilo que o coração manda, sem pensar nas consequências das suas atitudes. Afinal de contas, para elas, o importante é ser feliz. Irmãos, isso é um perigo. Tem muitas pessoas que têm um discurso bonito, elas até falam de Deus, mas no dia a dia elas fazem totalmente o contrário. Elas praticam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e por causa disso a Bíblia diz que o pecado vai endurecendo o coração. E aí, sem perceber, a pessoa vai se afastando do caminho do Senhor, ela vai deixando de ir à igreja, ela não ora mais, não busca ler a palavra. Irmãos, nós devemos vigiar o tempo todo, porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas no final eles nos levam à morte. E a Bíblia diz também que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Por isso, irmãos, devemos estar sempre buscando ao Senhor e principalmente fazendo a sua vontade. Deus está interessado no seu coração, mas Ele quer um coração obediente. E quando você partir dessa terra, aquilo que Deus vai querer falar para você é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Pai. Irmãos, que todos nós possamos ter esse desejo de sermos reconhecidos por Deus como servo bom e fiel. Amém? E nesse versículo que eu acabei de ler para você, está escrito que o Espírito Santo, ele fala conosco. Se você ouvir a voz dele, o seu coração estará sempre amolecido, um coração quebrantado. Mas se você resistir à voz do Espírito Santo, você vai acabar endurecendo o seu coração. E nós vemos um exemplo muito claro disso na vida de Faraó. A Bíblia conta que Moisés recebeu um chamado de Deus para ir até Faraó e falar para ele libertar o povo. Mas quando Moisés chegava para ele e dizia: Faraó, liberte o meu povo, Faraó endurecia o seu coração. Ele não fazia aquilo que Deus estava mandando. E qual foi a consequência disso? A Bíblia diz que o seu coração se endureceu de tal maneira que não encontrava mais nenhuma possibilidade de arrependimento, nenhuma possibilidade de mudança. Por isso, irmãos, isso é muito sério. O Espírito Santo, ele vem com esse propósito de sempre revelar a vontade do Pai, de sempre nos conduzir para Jesus. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Ele é o próprio Deus que foi enviado para permanecer conosco até o fim dos tempos. Na verdade, ele habita dentro de nós. Nós que já entregamos a vida para Jesus, já reconhecemos Ele como Senhor e Salvador.
agora somos morada do Espírito Santo. Amém? E eu tenho certeza que Ele já falou com você muitas vezes e talvez você não percebeu, porque a sua voz é delicada, é uma voz suave. E um coração duro não pode ouvir a voz suave do Espírito e muito menos obedecê-la, porque o Espírito luta contra a nossa carne, contra os nossos desejos. E se nós já estamos decididos a fazer o que bem entendermos, então o Espírito Santo vai nos respeitar. Ele é manso, ele é compassivo, mas se você der lugar a ele, com certeza a sua vida será transformada. Irmãos, muitas pessoas me perguntam: pastor, como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? E meus irmãos, ele fala muitas vezes dentro do seu coração. Sabe quando você fica pensando muito numa mesma coisa, numa pessoa, ou então em uma decisão que você precisa tomar, mesmo que aquilo não seja bom para você? Talvez o Espírito Santo pode te falar: olha, vai lá, conversa com a pessoa, reconcilia com ela. Muitas vezes vai ser difícil, é muito difícil abandonar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas quando você toma o passo de fé, quando você obedece, aí milagres começam a acontecer. Então fique muito atento àqueles pensamentos que vêm na sua mente, porque pode ser o Espírito Santo te avisando, te consolando ou até mesmo te exortando. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça do Senhor. Ou seja, Ele quer nos levar ao arrependimento, Ele quer moldar o nosso coração, o nosso caráter, a semelhança de Jesus. Amém? E quando nós continuamos lendo o capítulo 3 de Hebreus, nós percebemos que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. É isso que está escrito na Bíblia. E sabe o que significa isso? Dura cerviz? A cerviz é um osso que fica bem na nuca, atrás da cabeça. E então, quando você tem uma dura cerviz, quer dizer que você é uma pessoa que não se prostra diante do Senhor. Você nunca abaixa a cabeça para as coisas de Deus. E o coração daquelas pessoas que foram libertas por Moisés era um coração endurecido, incapaz de obedecer a Deus, porque eles estavam sempre reclamando, sempre sendo ingratos, mesmo vivendo o sobrenatural durante 40 anos em que eles peregrinaram no deserto. E foi essa desobediência no coração deles que impediu que eles entrassem na terra prometida, no descanso que Deus tinha para eles. E foram somente Josué e Calebe que entraram na terra prometida, porque eles decidiram não confiar em si mesmos, mas na promessa do Senhor. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta: será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa? Será que hoje nós não estamos vivendo do nosso jeito, assim como aquele povo estava vivendo no deserto? Pense comigo por um momento em todas as vezes em que o Espírito Santo tenta te convencer sobre algo. Talvez sobre o pecado da pornografia, talvez sobre a fofoca que você falou e não devia, talvez sobre uma inveja que veio no seu coração, um vício em algum pecado, e muitas vezes você simplesmente decide ignorar a voz do Espírito Santo. Só que isso é muito grave, porque pode chegar um momento em que Deus vai te permitir fazer tudo o que você tem vontade. E aí, irmãos, é derrota na certa. E aí vem os prejuízos, a destruição. Então você sabe se você está obedecendo ao Espírito Santo, se nesses pequenos momentos você está ouvindo a voz dele e obedecendo. Se ele está pedindo para você renunciar a algo, faça isso, meu irmão. Talvez um relacionamento que não agrada a Deus e você fica persistindo, e aí você não tem paz, alegria, e você sabe lá no fundo do coração que aquilo não é da vontade do Senhor. Meu irmão, é melhor obedecer. Vale a pena, acredite em mim. Eu tive que fazer muitas renúncias na minha vida e muitas vezes eu achava que eu estava perdendo tempo, eu achava que aquilo estava sendo em vão, mas nunca foi. E eu me lembro que quando eu tinha uns 18 anos, eu tinha acabado de me converter e eu estava ali buscando a Deus em santidade, eu estava orando e muitas vezes eu percebia que as pessoas na igreja não estavam no mesmo foco que eu. Muitos jovens que estavam ali comigo iam em festas mundanas, eles bebiam bastante, saíam com as meninas, e aí teve um dia que eu não aguentei e eu comecei a falar com Deus: Deus, por que todo mundo pode fazer as coisas e eu não posso? Por que todo mundo pode sair nas festas e eu fico aqui orando, buscando ao Senhor? E foi então que o Espírito Santo falou bem suave no meu coração e ele disse assim: meu filho, você não é todo mundo. Irmãos, aquilo foi um choque para mim. Aquilo acalmou meu coração de uma maneira tão grande que eu parei de questionar sobre isso e eu entendi que a obra que Deus tinha na minha vida era uma obra única, exclusiva.
Assim como vai acontecer com você, Deus está te chamando para ser diferente, para fazer a diferença até mesmo dentro da igreja. Então fique muito atento com as suas amizades, porque muitas delas podem te afastar do propósito, do chamado de Deus para você, tá bom? E uma coisa que as pessoas me perguntam é a seguinte: mas pastor, como que eu posso diferenciar uma voz da outra? Como que eu sei se não é voz da minha cabeça ou voz do inimigo? Irmãos, uma maneira simples de vocês saberem é que a voz do Espírito Santo sempre vai te conduzir para a santidade e para Jesus. E ela nunca vai te falar algo que seja contrário ao que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo nunca vai te colocar para baixo, ele sempre vai te consolar e te encorajar. Então fique muito atento, porque ele quer falar com você. É claro que ele pode usar pessoas e muitas vezes usa, mas ele quer também falar no seu coração. E quando vier esse pensamento muito forte, peça para ele confirmar, peça para ele falar de novo, e que você fique muito atento a partir de agora. Amém? Se você entendeu essa mensagem, escreva aqui nos comentários: o Espírito Santo está falando comigo hoje. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero orar agora por vocês. Se vocês puderem, feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários e eu tenho certeza que Deus vai agir em nosso favor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, em mais um momento. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque esta mensagem caiu como uma luva sobre o nosso coração. Veio como um bálsamo, Pai, de refrigério. Oh, meu Deus, eu te apresento, Senhor, neste momento, cada uma das pessoas que estão precisando de oração. Senhor, nos ajude, ó Pai, a obedecermos a Sua voz. Muitas vezes, Pai, nosso coração está tão duro, tão endurecido, que simplesmente rejeitamos os conselhos, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Mas nesse momento, meu Deus, nós recebemos o perdão pela fé. Acreditamos, meu Pai, que a partir de hoje será tudo diferente. Quando o Senhor falar conosco, nós iremos te obedecer e fazer a Tua vontade. Oh, meu Pai, eu oro agora por cada pessoa que está comigo dia e noite, e que eles não venham mais, ó Pai, andar segundo os seus próprios caminhos, segundo o seu próprio coração, mas que eles te obedeçam em tudo, e que o Senhor, meu Pai, recolha cada um desses pedidos de oração. São muitos pedidos, Pai, em favor da área financeira, relacionamentos principalmente. Quantas pessoas sofrendo nessa área. Mas, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, crendo que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor vai agir em nosso favor. Eu tenho certeza, meu Pai, que se o nosso coração alinhar com o Teu e estivermos a cada dia mais próximos do Senhor, grandes milagres nós iremos viver. Grandes coisas o Senhor irá fazer em favor do Teu povo. E a Tua palavra diz: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Oh, meu Deus, nós desejamos acima de tudo estarmos em comunhão contigo. Pai, muitas vezes é difícil viver em santidade. São tantas tentações, tantos prazeres da carne, e muitas vezes a nossa teimosia, o orgulho nos afastam do Senhor. Mas, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, nos humilhando, nos arrependendo diante de Ti, a fim de que em tudo nós sejamos guiados e conduzidos pelo Teu Espírito. Oh, meu Deus, venha falar conosco, Pai, em todas as situações, em tudo que nós formos fazer, Pai. Queremos ser guiados por Ti. Nos ajude, Senhor, a não darmos ouvidos à voz do nosso coração, aos conselhos dos ímpios, mas que a gente dê ouvido ao único que venceu todas as coisas e que já tem um caminho pronto, preparado para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a discernir essa voz e que a gente possa, a cada dia, obedecer com alegria, porque eu creio, esta é a vontade do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que ainda irá fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres, e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas,
ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.